Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Isaac Rossetti, aqui da Universidade Federal do Paraná, no setor Palotina. Vamos dar continuidade às nossas aulas de resoluções de exercícios. Hoje vamos falar sobre a nomenclatura de alcenos. Novamente, quero destacar aqui para vocês que o intuito dessa aula não é dar as regras de nomenclatura. Isso já foi falado. Agora eu quero somente resolver exercícios. Ok? Então, o primeiro tipo de exercício que vocês vão enfrentar será esse de dê o nome e o PAC para os seguintes alcenos. Bom, vamos lá então. Quando nós temos um alceno linear, como esse primeiro da letra A aqui, ele não tem nenhuma ramificação, então nós começamos a numerar do lado onde a dupla está mais próxima da terminação, que no caso aqui é o lado esquerdo. Ok? Bom, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para vocês darem um nome, ele tem 7 átomos de carbono. Então é hept. O alceno ele está localizado iniciando na posição número 3. Então 3 em no. Tá? Ou você poderia dar o nome disso de 3-hepteno. Você pode dar o nome dessas duas maneiras. Eu, particularmente, prefiro separar dessa maneira, onde aqui nós colocamos a quantidade de átomos de carbono, aqui onde exatamente a posição do alceno ele fica, aqui em vem de alceno e o vem de hidrocarboneto. Essa estratégia de colocar um número dentro da molécula, ela vai ser mais útil quando nós tivermos mais funcionalidades nas próximas moléculas, tá bom? Bom, a letra B. A letra B, você tem um alceno ramificado, então a primeira etapa é detectar a cadeia principal, que nesse caso aqui não é difícil, a detecção da cadeia principal. Depois de detectado a cadeia principal, a gente tem que numerar. Lembrando, pessoal, a numeração para alcenos começa do lado onde a dupla ligação está mais próximo de uma das extremidades. No caso, ela está mais próxima da extremidade da esquerda. Ok? Então, vamos começar a numerar. Ok, tem 8 átomos de carbono. Nessa molécula aqui, nós vamos ter um substituinte metil na posição 2 e um substituinte metil na posição 5. Então, primeiramente, a gente dá o nome para os substituintes. 2,5 dimetil. O quê? Quantos átomos de carbono nós temos? 8. Oct. O alceno, ele inicia na posição 2, 2-eno. Ok? Esse é o nome da molécula. A próxima molécula de alceno, nós também temos um alceno ramificado. A primeira coisa que vocês devem fazer é identificar a cadeia principal, que nesse caso pode ser essa daqui, ou pode ser a outra aqui também para baixo. Vocês vão ver que dá na mesma, ok? Vamos pegar aqui a primeira, né? Que é linear, fica mais fácil de identificar. Então, vamos dar a numeração. Ok? Então, aqui nós temos um substituinte metil na posição 2 e um substituinte etil na posição 4. Quando nós temos dois substituintes diferentes, a gente começa por ordem alfabética. Então, 4-etil, 2-metil, o quê? Hexeno. Pessoal, vocês podem ver aqui que eu não coloquei o número 1, tipo hex1eno, porque o número 1 você não precisa colocar, então você pode deixar direto aqui nesse caso, hexeno, ok? Na letra D, pessoal, nós temos um alceno cíclico. No alceno cíclico, se a dupla ligação estiver no ciclo, a cadeia principal ela é o ciclo, ok? E a numeração? Pessoal, aqui é bastante importante verificar que a numeração ela tem que passar pelo alceno.
Então, a gente pode começar por aqui, ó. Tá? E aí, ó, vocês podem ver que a numeração ela passa pelo alceno, ok? Bom, eu numerei no sentido anti-horário, porque se eu numerasse no sentido horário, a soma da numeração ia dar maior. Então, nesse caso, foi no sentido anti-horário. Então, nós temos, ó, dois substituintes metil, um na posição 3 e um na posição 5. Então, a gente coloca 3,5 de metil. Bom, aqui, ó, é ciclohexeno. Ciclohexeno ou ciclo X1-eno, né? Porque o alceno ele começa na posição número 1 aqui. Então aqui tanto faz, ok? Como é um composto ciclo, nós precisamos colocar a palavra ciclo. Agora nós temos as outras moléculas de alceno com mais funcionalidades, né? Outras funções químicas. Por exemplo, essa letra E, nós temos um alceno e um álcool. Bom, o álcool ele manda em cima do alceno, ok? Então a numeração agora, com relação à cadeia principal, né? Lembrando que a cadeia principal é essa daqui, né? A cadeia com o maior número de átomos de carbono. A numeração agora da cadeia principal tem que começar da direita para a esquerda, porque o álcool ele manda. Então 1, 2, 3, 4, 5. Aqui vocês vão começar a ver como é importante a gente ir colocando o número dentro da molécula na nomenclatura, ok? Então aqui nós temos uma metila na posição 4 como substituinte. Então é 4-metil. Bom, quantos átomos de carbono? 5. Pente. O alceno começa na posição 4. 4 em. E o álcool está na posição 2. 2-ol. Vocês viram agora como é importante esse tipo de nomenclatura, onde a gente vai colocando os números dentro da própria molécula, né? Porque aqui a gente consegue falar exatamente o número de átomos de carbono, a posição do alceno e a posição do álcool, né? Se a gente colocasse tudo aqui antes, ia dar um pouco de confusão. Bom, na molécula F, né? O álcool ele manda em cima do alceno, então a numeração tem que começar obrigatoriamente no álcool. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, aqui nós temos um substituinte metil na posição 3 e um substituinte cloro na posição 2. É por ordem alfabética. Então, 2 cloro, 3 metil. O que? É ciclohexenol. Então, é ciclo X. O alceno começa na posição 3, X, né? 3 em nol, né? Você pode colocar o álcool aqui direto, porque o álcool ele está na posição número 1. Ou se você colocasse 3 em 1-ol, também estaria certo, não teria nenhum problema, ok? Então, essa é a nomenclatura para esse composto aqui. Bom, um outro tipo de experimento, né? Um outro tipo de exercício que vocês podem encontrar você tem o nome da molécula e você tem que desenhar, tá bom? Bom, aqui, novamente, eu quero só explicar rapidinho para vocês, novamente, né? O que é cis e trans, tá? Então, eu vou colocar aqui do ladinho, ok? Quando nós temos um alceno, onde os substituintes que não são hidrogênio, né? Então, quando a gente não desenha, nós temos hidrogênio aqui. Quando os substituintes que não são hidrogênio, eles estão de lados opostos, ó, esse está para baixo e esse está para cima, nós chamamos isso de trans. Quando os substituintes que não são hidrogênio, eles estão para o mesmo lado, ó, nós chamamos isso de cis. Ok, pessoal? Então, o trans vocês podem ver assim e o cis vocês podem ver dessa maneira, né? Dessa maneira ou
também dessa maneira, tá bom? Bom, então vamos lá. A primeira molécula é cis-3-octano. Então, nós temos uma configuração cis. Então, colocamos o cis e é 3 na posição 3. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. Octano. Então, ó, nós colocamos esse daqui para baixo e esse daqui para baixo. Então, ele ficou cis. A outra é 2-trans-hexeno. Então, trans, ele é um para cima e um para baixo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, ó, nós colocamos o alceno iniciando na posição 2, que é o trans 2-hexeno. Ok? Agora, né, nós temos ramificações aqui. Então, 2-penteno, primeiro vocês desenham o penteno. Eu não falei se é cis ou é trans, tá? Nós colocamos o alceno na posição 2. E aí nós temos um metil na posição 2 e um metil na posição 4. Então, um metil na posição 2 e um metil na posição 4. Ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Certinho. Agora, nós temos trans 1-cloro but 2-eno, tá? Então, trans, né? Esse daqui é o buteno, o 2 aqui, e quando nós temos um para cima e um para baixo, isso daqui é trans. Nós temos um cloro na posição número 1, ok? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Trans, 1-cloro, but 2-eno. Bom, então aqui, ó, nós temos o 4,5 de bromo 1-penteno. Então, vocês desenham o penteno. O alceno está na posição número 1, né? 1, 2, 3, 4 e 5. Nós temos um bromo na posição 5 e um bromo na posição 4. E aí nós temos a nossa molécula. O outro, ó, é ciclopenteno. Ciclopenteno. Então, nós colocamos o alceno em qualquer posição, tá? Porque ele não diz que posição específica é o alceno. Então, se isso daqui é a posição 1, 2, 3, 4 e 5, nós temos um metil na posição 3 e um metil na posição 4, como ele diz aqui na molécula, ok? E os dois últimos exercícios é 1,2 de cloro ciclohexeno. Então, eu não disse em que posição que está a dupla no ciclohexeno, então vocês desenhem o ciclohexeno e coloquem a dupla em qualquer lugar. Então, isso é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos um cloro na posição 1 e um cloro na posição 2, tá? Então, deixa eu desenhar novamente a molécula aqui, que ficou um pouquinho bagunçada, né? Cloro e cloro. E a última, trans 1,4 de cloro 2-penteno, tá? Então, é trans. Trans, né? O alceno está na posição 2, então é um cloro, 1, 2, 3, 4, 5, e outro cloro na posição 4. E aí, nós finalizamos a molécula. Ok, pessoal? Então, eram esses exercícios que eu queria resolver com vocês. Qualquer coisa, deixem um comentário aí, com dúvidas, sugestões. E não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar e ativar os sininhos para as novas notificações. Valeu? Um grande abraço e até breve.